Olá, amada igreja, graça e paz. Queridos, o cativeiro babilônico, ele ocorreu por conta dos pecados de Israel. Quando você estuda as Sagradas Escrituras, você vai perceber que os profetas, eles vêm avisando que os pecados deles levariam o inimigo a terem poder sobre eles. Isso desde do Pentateuco, Deus já havia anunciado isso, e os profetas vinham avisando isso. Então, o cativeiro babilônico aconteceu por conta dos pecados do povo de Israel. E os pecados do povo de Israel muitas vezes estão conectados com a sua ligação com outros povos. Eles aprendiam as coisas dos outros povos. Eles pediram rei por causa dos outros povos. Eles se misturaram, por exemplo, em casamentos que não deveriam. Você vai ver diversas vezes em que Israel é contagiado com a cultura dos outros povos. E quando eles voltam para o cativeiro, eles não querem nunca mais passar no cativeiro. Então eles começam agora a buscar ao máximo seguir a lei do Senhor. E como a lei do Senhor dizia para eles não darem nos costumes dos outros povos, eles começaram a se distanciar desses povos. O primeiro povo que trouxe tentação para Israel depois do retorno de cativeiro foram os samaritanos. Como já explicamos, os samaritanos eram na realidade pessoas que tinham certa linhagem israelita, mas que no cativeiro ali assírio eles foram espalhados entre as outras nações e acabaram com casamentos com pessoas que não eram israelitas, de modo que eles acabaram formando esse povo que era uma mistura de gente. E quando eles foram proibidos de trabalhar com Israel ali na reconstrução de Jerusalém e também na reconstrução do templo, e eles começaram a atrapalhar ali a reconstrução do templo, o que acontece é que começou a criar uma rusga muito grande, não só entre Israel e os samaritanos, mas entre Israel e qualquer outro povo que não fosse o povo judeu. E os anos se passam e a gente percebe agora passagens como Salmo 1, que diz para não se assentar na roda dos escarnecedores e tudo mais e tal, e entre outros aspectos, eles começam agora a usar essas passagens para criar uma barreira entre eles e os povos gentios para que eles não fossem contaminados. E a gente chega agora no livro de Lucas. Quem era Lucas? Lucas era um prosélito, alguém que era gentil, mas que se converteu ao judaísmo. E ele era um médico e um habilidoso escritor, né? Você percebe, por exemplo, que ele escreve como se fosse um advogado, né? E é bem interessante que Lucas ele sentiu na pele essa dificuldade de ser gentil no meio dos judeus. Então ele sentia muitas vezes o desprezo, a segunda categoria em que ele era colocado. Por isso, provavelmente, é que o livro de Lucas é o livro que apresenta um Jesus mais humano, mais empático e mais preocupado com pessoas de outras nações. E ele relata em Lucas 10 a história do bom samaritano, na qual um doutor da lei, perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna, e Cristo pergunta: o que diz a lei? O que diz a lei ele está perguntando o que diz o Pentateuco, né? Porque toda a Bíblia é baseada no Pentateuco, no Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Todos os livros eles saem, né, desses livros aqui. E a palavra lei, a palavra Torá, quer dizer instrução. Então, essas são as instruções para o povo de Deus. O que diz a lei sobre isso? E ele respondeu que era para amar ao Senhor de todo o coração e também para amar o próximo como a ti mesmo, né? Aí Jesus falou: então, faz isso aí, tá tudo certo. E aí o homem continua: mas quem é meu próximo? Ele queria amarrar Jesus com o seu conhecimento e tudo mais, né? E Jesus contou a história, uma parábola na realidade, né? E a parábola, ela diz que um homem descia de Jerusalém
E ao ele descer de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão de assaltantes, diz aqui o verso 30, e que despojaram, espancaram e se retiraram, deixando-o quase morto. E casualmente descia um homem pelo caminho ali, um sacerdote, que não deu a mínima, passou de largo, e depois um levita, que passou de largo. E Jesus conta que o homem foi atendido por um samaritano. E esse samaritano, ele foi inserido na história propositalmente. Por quê? Porque na cabeça do judeu, o samaritano não era o seu próximo. Ele era uma pessoa que era proscrita, que não deveria se associar e que não deveria ter status de gente. Mas Jesus demonstra que, na realidade, ele era o cidadão bom da história. E ele coloca em segunda categoria o sacerdote e também o levita. E é interessante que esse homem, que na cabeça do judeu era um sentimento semelhante ao que a gente pensa com um estuprador, um assassino, um criminoso grande, né? Então, o jeito que a gente pensa, né, no pecado que essas pessoas cometem, uma prostituta, por exemplo, né? Então, ela se torna o padrão de moralidade da história. Então, isso foi muito incômodo, porque eles tinham um ódio assim tremendo, né? Desde pequenininhos eram ensinados a não se misturar, a não ter contato e tudo mais, e apresentavam aquilo como a lei de Deus, eles cresciam com aquilo. E acontece que esse homem, com todo esse sentimento, ouvia agora a história e Jesus pergunta para ele: escuta, quem foi o próximo daquele homem que caiu? E aí ele não quis nem dizer que era o samaritano, que ele não gostava nem de falar a palavra samaritano. Isso aqui é uma lição muito importante para nós. Ela fala de que nós muitas vezes podemos pertencer à igreja, mas podemos proceder muitas vezes pior que um assassino, um estuprador, uma prostituta, tamanha a indiferença que a gente demonstra. Você tem demonstrado indiferença para com as pessoas? Sei lá, algum irmão mais pobrezinho da igreja, alguém que não é partidário das suas ideias, um líder que não atende seus pedidos, alguém que não foi com a cara da pessoa também. Amigos, nós precisamos, em nome de Jesus, ser amáveis. Nós precisamos, em nome de Jesus, tratar bem as pessoas. E mesmo as pessoas que não gostamos, é o que mostra a história. Próximo é toda pessoa que precisa de nossa ajuda, independente se gostamos dela ou não. Que Deus abençoe para que você possa ser uma boa pessoa para todas as pessoas. E é fantástico que esse apelo que eu faço para vocês é um apelo da história mesmo, e a história é evangelística. Porque esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, Jericó é uma cidade amaldiçoada, Jerusalém é a cidade do povo de Deus. Então era um homem que se afastava então do povo de Deus para a perdição. Símbolo meu e seu do pecado. E o samaritano da história, ele é um símbolo de Jesus, que nos pega no caminho, ele passa em nossas feridas o vinho do seu sangue, nos unta com o azeite do seu Espírito e nos entrega para o Espírito Santo, para que ele cuide de nós. E diz: cuida dele que em breve eu vou voltar. Toda vez que a gente trata bem as pessoas, a gente imita Jesus. Que você imite diariamente a Jesus, se preocupando com as pessoas. Que Deus os abençoe e os guarde.